Então, nós vamos começar a nossa live. Essa é uma das nossas atividades aí, estratégicas da Sociedade Maranhense de Direitos Humanos, para dialogar com a sociedade sobre temas transversais, tanto na perspectiva da interação do direito, do conhecimento do direito, quanto para o conhecimento de pautas importantes e caras para a população, a classe trabalhadora como um todo. Acho que a gente poderia começar. Eu ia fazer a apresentação dos companheiros que estão aí hoje no nosso debate, né? Mas eu acho que é mais interessante vocês se apresentarem e a gente, posterior às apresentações, iniciar aí as exposições. Lembrar para as pessoas que estão na sala que para manter os microfones e câmeras desligadas para facilitar a nossa acompanhar, certo? Alessandra Farias, eu sou aí advogada e militante da Sociedade Maranhense de Direitos Humanos. Trabalho especificamente com a pauta de proteção a defensores, defensoras, lutadoras e lutadores de direitos humanos, né? Em uma perspectiva nacional de diálogo e fortalecimento das comunidades, dos territórios e das localidades. E também sou militante do setor de direitos humanos do Movimento Sem Terra. Passo aí a apresentação para o Augusto, fique à vontade, depois Valdenir e a gente volta para iniciar a nossa exposição. Obrigado, Alessandra. Inicialmente, gostaria de agradecer à Sociedade Maranhense de Direitos Humanos, né, por esse convite. Eu me chamo Augusto César Dauchiavon, eu sou filho de assentado da Reforma Agrária, sou militante do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, faço parte, então integro o Coletivo Nacional de Saúde do Movimento Sem Terra, e há um tempo atrás tive a grandiosa oportunidade de estudar medicina em Cuba, na Escola Latino-Americana de Medicina, onde então me formei médico e agora sou médico de família e comunidade pediatra e trabalho e moro em Pernambuco, né? Sou professor também da Universidade de Pernambuco e estou aqui hoje, né, na expectativa de criar um bonito diálogo e trazer um pouco alguns dos elementos que o Coletivo Nacional de Saúde do Movimento Sem Terra tem sobre o surgimento e a defesa do nosso Sistema Único de Saúde do SUS. Muito obrigado novamente pelo convite. Obrigada, Augusto. Vamos passar a apresentação para o Valdenir. Bem, boa tarde. Eu queria agradecer muito esse convite, cumprimentar Augusto, Alessandra, todos que estão acompanhando aqui, agradecer também, de modo especial, a Jo, que também entrou em contato, e sempre muito bom, mesmo nesses momentos difíceis, duros, em que estamos perdendo vidas, a gente tem a oportunidade de refletir e conversar, enfim, nos irmanar para seguirmos na luta. Então, agradeço, e sou Valdevir Bot, sou em área filosofia, e atualmente sou educador e coordenador executivo do Centro de Educação e Assessoramento Popular, o CEAP,
que tem desenvolvido vários temas, formações, pesquisa, publicações na área da saúde pública, né, do SUS, do direito humano à saúde, e atualmente, em vários projetos, a gente está também executando a formação do Conselho Nacional de Saúde em todo o país. Então, é também importante uma oportunidade de conversarmos um pouco sobre isso. Prazer. Obrigada, Valdemir. Em nome da sociedade maranhense, a gente agradece aí os dois companheiros, hoje debatedores nessa live, por aceitar o nosso convite e fazer parte dessa estratégia de comunicação que a gente vem dialogando aí com a sociedade. Lembrando que essa é uma live, como bem dito pelo Augusto e pelo Valdemir, é uma live que faz alusão para lembrar, né, a necessidade da saúde pública, a luta, a defesa pelo SUS, que amanhã, no calendário nacional, é o Dia Nacional da Saúde no Brasil. Então, por essa razão, a gente decidiu, então, trazer uma live para discutir e dialogar com a sociedade, gravar e deixar disponível, né, o motivo, os porquês da defesa do SUS e como esse SUS foi estabelecido, instituído no país, né? Foi uma grande conquista da classe trabalhadora, uma grande conquista do povo brasileiro, né? Instituída aí em 1988 com a Constituição Federal, né? Então, eu faria agora rapidamente um histórico dessa luta, dessa conquista, e posterior eu passaria para o Valdemir, tudo bem? Como eu disse antes, o SUS ele foi instituído em 1988, né? E anterior ao SUS, a situação da saúde pública do Brasil, ela era praticamente inexistente, né? Saúde, antes do SUS, antes do Sistema Único de Saúde, a saúde pública era responsabilidade do Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social, o INAPS. E esse instituto, ele gestava, ele dividia aí a responsabilidade da saúde entre o empregador, o governo e a população, né? Então, não tinha uma obrigação, uma obrigatoriedade do Estado em cuidar da saúde pública dos brasileiros. Na ditadura militar ainda era o INAPS. Na ditadura militar, o direito à saúde nem era tido como um direito, né? Era tido como um problema individual de cada um. Não era considerado algo necessário e fundamental para a dignidade da pessoa humana. Posterior à ditadura militar, com o processo da Constituinte, com várias movimentações e organizações, ali a partir do movimento da reforma sanitária, com participação de estudiosos, gestores, políticos, acadêmicos, brasileiros, movimentos sociais, então se discutiu e construiu o texto da lei que hoje compõe a Carta Magna de 1988. Então, o SUS ele não foi algo dado ao povo brasileiro, o SUS é uma conquista do povo brasileiro e muito debatido ao longo do processo de democratização desse país, que se deu a partir de 1988. Por isso, mais uma vez, a gente reafirma a necessidade de garantia e manutenção do Estado Democrático de Direito. É mais um dos direitos importantes, essenciais e necessários da população brasileira, que também se coloca em risco em um momento, né, de relativização da democracia nesse país. Posterior à Constituição de 1988, o SUS foi instituído na Lei 8.080 de 1990, para desenhar, definir como que se daria essa política pública de saúde, né? Então, o SUS trouxe ali questões importantes e fundamentais. Essa lei trouxe questões
importantes e fundamentais para a população brasileira. E garantiu, né, na letra da lei, que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado garantir. A partir daí, várias outras legislações nacionais e internacionais o Brasil foi aderindo, e se tornou uma política muito importante e se tornou uma política efetivada nas legislações nacionais e internacionais que o Brasil hoje segue. Então, fazendo esse breve histórico, posterior a gente pode voltar um pouco mais na temática do direito, eu passo para o Valdeni fazer a... Valdeni, você tem de 10 a 15 minutos, podendo se alongar aí por mais uns 3. Fique à vontade. Muito bem. Então, eu queria também, já fizemos a apresentação anteriormente, mas só lembrar também da satisfação que estar fazendo parte desse debate promovido pela sociedade maranhense, com a qual a gente já tem tido vários debates e ações em conjunto, enfim, em tempos idos e recentemente. Então, sempre é um grande prazer. Bem, eu queria fazer tentar ser bastante telegráfico em alguns pontos para discussão aqui, mas sem deixar de pontuar alguns elementos que me parecem muito importantes do ponto de vista da reflexão sobre o tema proposto, que é a importância do Sistema Único de Saúde, eu diria especialmente em tempos de pandemia como o que nós estamos vivenciando. Que, aliás, estamos nos aproximando, né? Hoje, dia 4 de agosto de 2020, nos aproximando dos 100 mil mortos no país, com os quais nós temos que ter a profunda solidariedade, né? O nosso profundo respeito a essas pessoas e suas famílias. Então, nesse contexto, mais ainda, me parece fundamental esse debate proposto. E a primeira coisa que me parece muito importante, que faz parte do acúmulo que o SEAP também vem construindo ao longo do tempo, da sua história, é que nós estamos num momento de crise, digamos assim, das democracias, como já dito anteriormente, e junto com isso, ou parte disso, a crise dos sistemas de proteção social no mundo. E não dá para esquecer, quando nós falamos do Sistema Único de Saúde, que o SUS é parte de uma construção social de proteção das pessoas, de proteção social das pessoas que abarcam outras políticas, inclusive. E isso é fruto, um pouco das bases histórico-filosóficas, digamos assim, isso é fruto de uma luta que se empreendeu em prol dos direitos durante toda a história da humanidade, mas eu queria referir aqui uma história muito recente, que é o século XX. Quer dizer, nós fizemos um pacto no século XX em prol dos direitos, e onde dissemos que a saúde é um direito humano fundamental. E fizemos esse pacto. É óbvio que isso não foi estendido a todos os países, a todas as pessoas. Não estamos tratando disso. O fato é que fizemos um pacto em torno dos direitos humanos e dissemos que saúde é um direito humano fundamental. E disso surgem os sistemas universais de saúde pelo mundo. E o pacto, ele previu que, ao declararmos a saúde como um direito humano fundamental, os estados teriam o dever primeiro, junto com a sociedade, de garantir esse direito. E que, portanto, é um bem coletivo e não é um bem, não é de responsabilidade individual. E se isso é verdade, nós temos a saúde, a política pública da saúde, os sistemas universais devem ser parte de um projeto de desenvolvimento dos países. E que, portanto, teria que ser financiado a partir das economias que nós desenvolvemos. Diga-se de passagem, as empresas precisam financiar,
os sistemas universitários de saúde, junto com outros várias fontes de financiamento. E eu falo isso em empresas, porque é óbvio que não é a única, mas esse é um debate que a gente vai retomar atualmente no momento em que se diz que os países, as empresas pagam muito imposto. Quer dizer, é todo um debate proposto atualmente que tenta desviar e, no final, romper com esse pacto em prol dos direitos que nós fizemos. O SUS é fruto de um debate internacional que foi feito exatamente, enfim, durante toda a história, mas especialmente no pós-guerra. Bom, dito isto, quer dizer, tivemos várias experiências de construção de sistemas universais pelo mundo, e nós, no Brasil, e a Alessandra lembra bem, nós criamos o SUS num período em que se instala uma contra-hegemonia dessa ideia, que é exatamente romper com o conceito de que a saúde é um direito humano fundamental. Falo aqui da década de 90, quando o neoliberalismo ele se fortalece de novo pelo mundo. Quer dizer, nesse período, na década de 80, em que se reafirma o neoliberalismo, que o país cria o Sistema Único de Saúde, né? Que nós criamos o SUS. Então, desde lá, nós vemos numa disputa acirrada, inclusive, em que, de um lado, temos a saúde como um direito humano, e, de outro, a saúde como uma fonte de lucro e de acumulação de capital, né? Então, essa discussão a gente não pode perder. E, nessa perspectiva, quer dizer, quando nós construímos o Sistema Único de Saúde, mesmo nessa disputa e nessa tensão, digamos assim, com o capital privado da saúde que se amplia cada vez mais, inclusive no nosso país, mesmo assim o SUS mostrou que ele tem uma potência incomparável com o modelo assistencial, o modelo de saúde que nós tínhamos até então. Ou seja, a capacidade que o Sistema Único de Saúde mostrou que tinha, que tem, ele é incomparável com a crise sanitária que nós vivemos. Então, esse é um aspecto muito importante. No entanto, o que ocorre? Quer dizer, mesmo com essa potência, com essa capacidade, desde o início nessa disputa, o Sistema Único de Saúde ele sofre de vários ataques, mas um deles, o principal, talvez, é o desfinanciamento, né? É o subfinanciamento, e que, portanto, faz com que se fragilizasse exatamente cada vez mais o Sistema Único de Saúde, ao ponto de nós chegarmos num acirramento, digamos assim, de ataque ao Sistema Único de Saúde em 2016, logo depois, quando acontece o golpe no país, né? Quando a presidenta Dilma é apeada do poder. O que ocorre? Quer dizer, nós aprovamos em 2000, nós não, né? O Congresso Nacional aprova em 2016 a chamada EC da morte, a EC 95, que tem um impacto cruel sobre as várias políticas, inclusive na saúde. Dados mostram que nós perdemos, nos 2 primeiros anos, mais de 20 bilhões na saúde pública que o SUS perdeu. E há uma perspectiva que até o final, olhando por orçamento no ano que vem, esse valor dobre. Quer dizer, nós tivemos um processo de ataque, digamos assim, frontal a essa política, especialmente em 2016, que vai, obviamente, se acirrar mais ainda em 2018, quando o governo Bolsonaro vence as eleições. Quer dizer, não dá para esquecer do discurso de posse do ministro Guedes, da Economia, quando ele vai dizer que políticas como a saúde e a educação devem ser objeto de voucher e não de construção de política universal. Quer dizer, está dada a mensagem e que, portanto, a gente entendeu o que ocorre nessa esteira. E isso, de fato, vinha vindo desde a posse do governo Bolsonaro. Então, além da EC, nós tivemos, ainda em 2017, enfim, mas isso também depois se acirra, quer dizer, um ataque frontal, além do financiamento, à
atenção básica na saúde desse país. E a gente entender a dificuldade de enfrentamento da pandemia também no ataque que ocorre à atenção básica à saúde no país, né? Então, nós tivemos uma nova Política Nacional de Atenção Básica em 2017, mas nós tivemos também em 2019, já com o governo Bolsonaro, o chamado Previne Brasil, que faz o quê? Ele faz exatamente a substituição, e aqui é um ataque também ao mais médico, né? Quer dizer, todos nós lembramos, sabemos qual é o tratamento que foi dado a isso, e obviamente depois o Augusto vai tratar isso melhor do que eu. De todo modo, quer dizer, há uma desconstrução permanente. Por quê? Porque se nós não temos, de um lado, financiamento suficiente, a gente precisa fechar a conta do outro lado. Então, vão se tomando medidas em que exatamente você vai atacando o Sistema Único de Saúde, asfixiando o Sistema Único de Saúde. Bom, além disso, nós tivemos exatamente uma mudança, inclusive, no financiamento em 2019, com o Previne Brasil, que acaba, de certa forma, como o PAB fixo, ou seja, uma forma de financiamento que é de acordo com o número de população nos municípios, uma regra básica, inclusive, de contemplar, sob o ponto de vista dos direitos, né, à saúde pública. Você vai acabando com essa proposta e vai pondo no lugar uma forma de financiamento que vai permitir que você acabe com essa universalidade. Por quê? Você vai precisar cadastrar a população a partir do ano que vem. Enfim, tudo isso faz o quê? Tudo isso vai gerando, e isso é muito importante, e por isso é tão pertinente esse tema que a Sociedade Maranhense propõe. Tudo isso nós não podemos lembrar. Por quê? Porque isso faz com que nós cheguemos no Brasil num contexto em que o Sistema Único de Saúde vinha sendo atacado sistematicamente, e ele vinha sendo fragilizado, né? E isso faz com que nós entremos, portanto, numa pandemia do jeito que entramos. Então, com todo respeito ao ex-ministro da Saúde, né, o Mandetta, mas o Mandetta foi alguém que votou pela EC 95 para tirar dinheiro da saúde. Foi alguém que coordenou, inclusive, uma mudança na atenção básica, né? Especialmente que impacta na estratégia de saúde da família, que vai fragilizando o acesso das pessoas ao Sistema Único de Saúde. Quer dizer, não dá para esquecer esse tipo de coisa. Não dá para esquecer qual é a política que orientou, inclusive, até a pandemia. Quando nós chegamos na pandemia, quer dizer, tudo isso contribui para que a gente complete o desastre. Por quê? O país não se preparou. Mesmo que os países que têm os sistemas universais de saúde, como o Brasil, lidem melhor, tenham mais competência para lidar, o Brasil não se preparou. Nós não conseguimos fabricar imediatamente uma máscara de proteção para os profissionais. Nós não temos até hoje testes suficientes. Nós não temos uma coordenação central, do governo central, no caso do Ministério da Saúde, na pandemia nesse país. Isso é uma desgraça no momento de pandemia. A primeira coisa que você precisa ter é uma coordenação das ações do país. Quer dizer, você joga no colo dos governadores, que também muitos deles estão faltando com o seu papel de coordenação por esse país, porque muitos também já aderiram, né? Estão se entregando, mesmo que no início parece que tivesse um papel importante, mas se entregando a essa lógica de deixa rolar. Mas isso é gravíssimo. Quer dizer, você chega num momento de pandemia em que o Estado deveria ser presente e, infelizmente, mesmo que nós tivéssemos um sistema universal de saúde, que é o que garante, né, como outros países, Cuba, inclusive, é um exemplo desse, né, mas outros também. Quer dizer, quando você tem um sistema, você consegue coordenar, você consegue organizar e enfrentar melhor a pandemia. No Brasil, esse nosso histórico, inclusive, e a posição política do governo fez, especialmente do governo federal,
né, fez com que nós chegássemos de uma forma absolutamente despreparada e, eu diria, irresponsável, beirando hoje o que o Conselho Nacional de Saúde está chamando de criminosa, inclusive, desse governo, né? Então, esse, eu diria, é um elemento muito importante para a gente pensar. E termino dizendo o seguinte, diante disso, né, qual é o nosso desafio? O desafio primeiro, precisamos estar juntos, precisamos ter toda a potência necessária nesse período, né? E o setor saúde é muito requisitado, digamos assim, as entidades que atuam nisso são chamadas a dar uma resposta, inclusive, de forma bastante urgente. Então, a gente precisa ajudar a fazer essa travessia para, mesmo nessa conjuntura, ver como nós nos fortalecemos para defender o Sistema Único de Saúde, né? Reafirmar o Sistema Único de Saúde, proteger o Sistema Único de Saúde. Por quê? Porque daqui a pouco também, da forma como você conduz, você pode chegar a passar uma imagem para a sociedade de que o sistema não consegue resolver uma pandemia, quer dizer, não é capaz de lidar com uma pandemia. A gente precisa dialogar com a sociedade sobre isso. E nessa esteira, a gente precisa lutar, inclusive, para que propostas como a que o presidente da Câmara, o Maia, fez recentemente, não passem de forma tranquila, inclusive no Congresso Nacional. Uma semana eu fiquei muito animado quando o Maia disse, olha, a gente tem uma epidemia, uma pandemia, nós precisamos rediscutir a importância do SUS nessa conjuntura. Ótimo, ok. Precisamos fazer acordos possíveis para segurar e fortalecer o Sistema Único de Saúde. Logo depois, cria-se uma comissão para discutir e para propor a modernização do Sistema Único de Saúde. Quer dizer, aí já começa o nosso medo, já começa a nossa preocupação. O que chama-se aqui de modernização? Quer dizer, a gente precisa sempre qualificar a política, mas a modernização é proposta por uma comissão criada por ele, aliás, que não contempla o Conselho Nacional de Saúde e outras entidades importantíssimas no Sistema Único de Saúde no país, não contempla na comissão, talvez vai contemplar, até agora não, mas uma comissão dessas, como que foi criada, nos preocupa por demais. Por quê? Porque pode significar uma modernização numa perspectiva, como o neoliberalismo gosta de fazer, de privatização total do Sistema Único de Saúde, acabando com uma das maiores conquistas, como disse a Alessandra já no início, do povo brasileiro. Quer dizer, ao você propor uma modernização que significa, no final, uma modernização, uma privatização que é para favorecer o capital privado, né? Fazer da saúde um negócio e não um direito, isso, de fato, deve ser objeto de luta da população e, por isso, a nossa urgência da gente abrir um debate como esses que a sociedade maranhense está propondo. Muito obrigado. Obrigada, Valdeni. Augusto, a palavra. Obrigado. Eu acho que eu vou propor um diálogo com o Valdeni. Acho que teve muitos elementos que ele traz aí que são bastante importantes de atualização nossa sobre a situação em que anda o nosso Sistema Único de Saúde. Antes de começar trazer um pouco a história, ou como nós, enquanto movimento social, lemos a história do SUS, eu queria lembrar que em outubro, antes da posse do governo Bolsonaro, 11 mil médicos cubanos se retiraram do país pelas afrontas feitas pelo governo Bolsonaro. 11 mil médicos que estavam trabalhando no SUS, na atenção básica, em todos os estados brasileiros, deixaram de estar aqui para nos ajudar no combate dessa pandemia. Então, além dos elementos que o
o Valdevir coloca, que são, acho que, relacionados às tentativas frequentes de privatização do sistema público de saúde, né, ou de mercantilização da ideia do direito à saúde, ou mesmo a subfinanciamento dele, vale-se dizer que hoje nós estamos beirando, né, acreditamos, eu estava vendo hoje uma audiência pública que se estima que domingo a gente chegue, pelos números de óbito, a 100 mil óbitos aqui no Brasil. Né? Então, nós entramos no ano de 2020 não com aquele SUS que foi pensado na 8ª Conferência de Saúde, quando presidida pelo Arouca, se dizia que saúde é democracia. Nós entramos 2020 com o SUS sofrendo golpe atrás de golpe. Só para colocar um elemento a mais sobre esses golpes que foram sofridos pelo Sistema Universal de Saúde, foi a chamada PEC de retalhos, aprovado pelo Eduardo Cunha, que permitiu que o capital estrangeiro agora investisse também em saúde pública. Com tudo que o Valdevir coloca, nós então entramos em 2020 com um conjunto de ações que tendem, obviamente, a enfraquecer a saúde pública e colocar como uma alternativa para a população brasileira, ou para parte dela, a saúde privada. Então, e além disso, e apesar disso, né, como é contraditório assim como é a vida humana, não tenho dúvida de que sem o SUS nós teríamos uma situação sanitária muito pior do que estamos hoje. Na ausência do SUS, muito provavelmente, o que a gente vê em alguns países da América Latina, como eu estava vendo na semana passada, no Peru, se está fazendo fila para comprar balão de oxigênio clandestinamente para levar para os hospitais para os pacientes que necessitam de oxigênio para a Covid. Ou a catástrofe dos sistemas funerários na Bolívia ou no Peru, que tem ausência de um sistema universal de saúde. Então, eu começo dizendo que o SUS que nós queríamos, ele é muito maior daquilo que ele existe na concretude hoje, porém, a ausência de isso que está aqui, eu não tenho dúvidas de que o número de mortos, o número de pessoas que sem algum direito à saúde seria muito maior. E também muito triste porque hoje, quando abri os jornais, foi noticiado que Jair Bolsonaro vetou o apoio, um projeto aprovado pelo Congresso Nacional, né, a ajuda financeira que se daria para os profissionais de saúde que ficassem incapacitados com algum tipo de incapacidade pela pandemia. Então, o que se coloca de realidade é que nós temos, desde o golpe contra Dilma, governo Temer, governo Bolsonaro e esse Congresso Nacional que está aí, ataques sucessivos a um sistema universal de saúde que há 32, 33 anos tenta sobreviver. E eu volto agora a começar a dialogar um pouco com vocês, no sentido de dizer que o Movimento Sem Terra, ele nasce também no mesmo bojo da luta do Sistema Público de Saúde, do SUS. Nós nascemos no final da ditadura militar e no início da democracia, né? Não é à toa que o lema da 8ª Conferência da Saúde, que é a conferência que, inclusive, dá uma ideia geral sobre como deveria ser esse nosso sistema de saúde, se diz que a saúde é a democracia. E hoje em dia, né, quando a gente para e tenta fazer esses paralelos com hoje, nós não temos dúvida de que a principal forma, já apontando algum desafio que depois eu vou colocar mais no final, de defender o SUS é seguir lutando pela democracia nesse país. Nós, enquanto movimento social, e para um pouco contar a história, quando foi debatido a formação do sistema público de saúde aqui no Brasil,
foi o único voto dentro da Constituição Federal que foi através de uma iniciativa de lei popular. E essa iniciativa de lei popular, além de recolher e fazer mobilização popular por todas as regiões do Brasil, ela trouxe à tona um conceito de saúde que até hoje é um conceito que nos ajuda a fazer uma defesa mais qualificada do SUS. Quando a gente vai olhar na Lei 8080, que é a lei que fundamenta o SUS, nós vamos ver que o conceito de saúde é que saúde é acesso à terra, a teto, a trabalho, a emprego, a acesso aos serviços de saúde. Então, quando nós estamos falando de defesa do SUS, estamos falando de defesa de uma saúde pública, nós estamos ampliando, nós devemos ampliar um olhar, e a partir do Movimento Sem Terra nós temos um entendimento sobre isso, de ampliar de que a luta pelo SUS também é uma luta por reforma agrária, por exemplo, que é trazendo a pauta mais específica nossa do Movimento Sem Terra, né, que a gente foi chamado a dialogar aqui hoje. Ou seja, cada vez que a gente avança em um conjunto de outras políticas públicas, né, que são necessárias não só para fortalecer o SUS, mas fortalecer o direito à vida, por exemplo, e aí eu trago um elemento recente de diálogo, que é o que o Congresso vem discutindo a duras penas, que é essa chamada renda básica nacional, né? Ele também é um elemento que vai contribuir para a formação da saúde humana, porque nós vemos entendendo a saúde humana e o direito à saúde muito mais amplo do que somente a construção de hospitais, a construção de leitos de UTIs, a construção de saneamento básico, mas ela vem sendo a questão de nós resolvermos o problema do acesso e a democratização da terra nesse país, de resolver e democratizar o acesso ao teto nesse país, resolver o problema do emprego, resolver o problema da renda, e aqui, né, mediado aqui com todos nós, e a gente não pode deixar de falar, resolver os problemas referentes ao racismo estrutural que ainda existe nesse país e resolver o problema do machismo existente ainda nesse país. Quando a gente traz esse diálogo, então, de defesa do Sistema Único de Saúde, a gente traz também outros elementos que podem parecer que não tangenciam, mas para nós, enquanto a nossa concepção, nosso conceito do que é saúde, ele é fundamental para nós entender a nossa luta por saúde, né? Porque quando a gente fala isso, a gente começa ao diálogo com você, com os companheiros e as companheiras, dizendo que nossa maior crença de que lutar pela saúde também é lutar pela reforma agrária, que a partir de quando a gente ocupa a terra, disputa e desconstrói o latifúndio, a gente também está lutando por saúde. E a partir de quando aquela família que não tinha, vivia de boia fria, que não tinha capacidade de ter uma terra, não, capacidade de produzir, de pensar para a escola, de pensar uma vida digna para os seus filhos, a partir de quando a gente faz a ocupação de terra e multiplica as lutas pela democratização da terra nesse país, a gente também está lutando por saúde. Eu só queria colocar primeiro esse elemento, e não vou me adentrar muito nele, como também um elemento que vem nos ajudando a entender e a formular o nosso conceito de saúde, né? Que vem sendo, para nós do Movimento Sem Terra, que saúde é a capacidade de lutar contra toda situação que nos oprime. Então, em linhas gerais, esse diálogo ele vem muito dialogando com o Sistema Único de Saúde. Acho que não valeria a pena nós aqui, eu pelo menos, usar da minha fala para falar um pouco sobre o quão grande é o nosso sistema de saúde e quantas coisas ele faz, né? No sentido que estou entendendo que a nossa discussão é da vigência e da importância da defesa do nosso sistema de saúde nesse país. O neoliberalismo e esse governo que tem entrado aí, com obviamente ideias nefastas e neoliberais, tem retomado uma agenda que não é só a privatização dos bancos públicos ou a mercantilização da educação, como já anunciado pelo Guedes, e Valdevir anunciou aqui também sobre os elementos relacionados à saúde, né? O neoliberalismo
partindo desse governo, ele tenta de todas as formas, e eu vou tocar em 2 elementos fundamentais, a cada vez mais mercantilizar o acesso da saúde. O primeiro deles foi no projeto de refazer o programa Médicos para o Brasil, onde eles instituíram a ADAPS, a Agência de Desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde, ou seja, querendo retirar da competência dos municípios, junto com o financiamento que o Valdemir já comentou, querendo tirar da competência dos municípios o pensar a saúde naqueles territórios na atenção básica e jogar para uma agência que, inclusive, poderia, e aí foi uma coisa que nós, quando estudávamos a lei, nos chamava muita atenção, poderia receber investimento de capital privado. Então, a defesa do SUS, quando a gente coloca esses elementos, e para terminar, que já são acho que 11 minutos eu já usei, ela passa para nós, além de nós fazer essa denúncia e contar um pouco essa história, por 3 elementos fundamentais que eu queria chamar a atenção enquanto elementos para nós garantir esse sistema de proteção social e avançar nele cada vez mais. O primeiro deles é a radicalização do controle social. Nós precisamos cada vez mais radicalizar a democracia nesse país. E essa é talvez a pauta que, ao nosso ver, enquanto movimento social, é fundamental para a defesa do SUS. O segundo é a retomada pela democracia nesse país. Nós não podemos estar acreditando que nós vivemos em normalidade quando o Ministério da Justiça está produzindo informações contra pessoas que falam mal desse governo ou não, né? Então, acho que o fundamental para a nossa defesa do SUS é avançar por cima do Congresso Nacional, pressionar o Congresso Nacional para derrubar a emenda 29, que é a EC dos gastos, né, do teto dos gastos. Uma outra questão que a gente nunca falou é retomar a luta pela nossa soberania nacional. Eu esqueci de comentar um pouco aqui a questão do pré-sal, né? As fontes de financiamento, inclusive de saúde e educação, foram atacadas com o golpe do Temer e que dificultam, então, o acesso a recursos para resolver um problema fundamental, que é o subfinanciamento do SUS. E o fundamental para nós, para terminar e nós começar esse diálogo, que é o que eu mais estou interessado, nós não temos dúvidas, enquanto MST, que a defesa do SUS hoje é fora Bolsonaro. Com esse governo que está aí, não há o mínimo diálogo para fazer uma defesa de um sistema universal, com um ministério repleto de militares que não entendem nada de saúde nesse país. Nós não daremos conta de resolver essa crise sanitária que vivemos e avançar para nós sair dessa pandemia com o Covid. E para terminar, nós estamos participando de uma campanha internacional, e aí eu coloco aqui porque acho que tem tudo a ver com o SUS, que é a campanha de dar o Prêmio Nobel da Paz aos médicos e médicas cubanas. Não queria fazer da minha voz aqui a ideia que existe um movimento internacional que já lançou os médicos e médicas cubanas que atuam em mais de 200 países pelo Prêmio Nobel da Paz, pela contribuição que eles têm dado, principalmente em países da Ásia, da África e da América Latina, na questão de saúde. Eram um pouco esses elementos que a gente queria trazer para a gente dialogar e acho que no debate a gente vai ser um pouco mais rico isso aí. Muito obrigada, viu? Obrigada, Augusto. Acho que antes de abrir para o debate, eu vou ler rapidamente alguns princípios que está positivado tanto na Constituição Federal quanto na lei específica do SUS para ajudar na provocação desse debate. E não vou ler todos eles, mas vou ler alguns que eu acho que é importante para a gente frisar tudo isso que o Valdemir e o Guto trouxe aí em suas falas. Um dos primeiros princípios que foi colocado aqui pelos dois companheiros é que o SUS ele é universal, de raça ou condição social. O SUS também é integral, pois ele trata da saúde como um todo, com ações que, ao mesmo tempo,
tempo, pensam no indivíduo sem esquecer da comunidade. Garante a equidade, pois oferece os recursos de saúde de acordo com a necessidade de cada caso, cada um. O SUS é administrado de forma tripartite, ou seja, o financiamento é de responsabilidade comum dos 3 níveis de governo, federal, estadual e municipal. Logo, o SUS é responsabilidade de todos os órgãos governamentais da sociedade brasileira. O SUS é direito de todos os brasileiros e brasileiras, desde o nascimento. Tem o direito a serviços gratuitos de saúde. O sistema de saúde brasileiro, o SUS, o Sistema Único, ele é um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo, sendo o Brasil o único país com mais de 100 milhões de habitantes a garantir assistência integral e completamente gratuita aos seus nacionais. O SUS está previsto legalmente em toda a nossa legislação, desde a Carta Magna. Tem artigos específicos, como trata o artigo 6º, né, dos direitos sociais, a educação, a saúde e a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Também está previsto na seção 2, que trata especificamente da saúde, do artigo 196 ao artigo 200. O 196 é o que mais é importante frisar, porque existe a alegação de que a saúde, o direito à saúde não é um direito de todos, porque existe a alegação e existe o interesse de privatização, como foi colocada aí pelos 2 companheiros. Então, a saúde é um direito de todos e dever do Estado, como está no artigo 196 da Constituição, garantindo, mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução dos riscos de doença e de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. São de relevância pública as ações de serviço de saúde, cabendo ao poder público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente e ou através de terceiros também, por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, para afirmar mais uma vez que o direito à saúde pública, o direito ao SUS, ele está positivado na legislação nacional, na legislação internacional e é um direito de todos. E na interpretação de todo o processo de luta, né, da classe trabalhadora. O seu áudio, Alessandra. E que está, sim, sob risco de ser extinto e ser privatizado. A nossa saúde pública, como o Estado democrático de direito, está ameaçado pelo atual governo e a hegemonia do capital internacional, que nós sabemos muito bem que avança ferozmente sobre os direitos dos povos e das populações menos favorecidas no país e no mundo. Aí a gente coloca a situação gravíssima que vive os povos indígenas durante essa pandemia e anterior a essa pandemia, sempre com ataques às políticas específicas, né, de saúde para os povos. Assim a gente percebe como que estão expostos os povos aí quilombolas, né, as comunidades tradicionais e ribeirinhos, à luz da própria, aí, jogada a própria sorte para que o Estado brasileiro não se responsabilize, que o Estado brasileiro não se comprometa com essas demandas da população como um todo. Sem contar as populações das grandes favelas, sem contar os pequenos municípios que têm pouquíssimo acesso à saúde pública com recursos escassos. Então, além de exigir o direito à saúde pública, a manutenção do SUS, a gente precisa melhorar essa condição de saúde pública que está positivada na letra da lei, que o Brasil segue, que o Brasil instituiu. Então, a Constituição Federal é a nossa lei principal, é a nossa lei maior e ela precisa ser respeitada e garantida. Assim, da mesma maneira, os direitos fundamentais e sociais, o direito à nossa soberania nacional e popular, garantindo o Estado democrático de direito.
Então, agora eu passo a abrir o nosso debate para o pessoal que está na sala, que está nas nossas redes. Eu não acompanhei aqui as inscrições, não sei se tem alguma, mas tem algumas questões e eu vou lendo para vocês e anotando. Se tiver questões direcionadas às pessoas, vocês colocam que ajuda a gente no debate. Tem uma aqui, Valdeni, para você, que está pedindo para você pontuar a atuação do empresariado da saúde privada. E para o Augusto, destacar algumas tarefas que a defesa e a proteção do SUS implica hoje. Vai lá, pode ser eu? É isso? Muito bem. Então, acho que muito legal. Acho que o Augusto traz vários elementos que são também elementos fundantes, Augusto, de fato, do que se quer com o Sistema Único de Saúde e o que já se conseguiu com o Sistema Único de Saúde. Eu acho que vocês, mais do que ninguém, né, junto com vários, repõem sistematicamente uma concepção de saúde que está na base do Sistema Único de Saúde, né? Inclusive, nesse momento, agora a gente está, às vezes, simplificando ou reduzindo o debate do sistema mais ainda, que é leito hospitalar, leito de UTI, e é isso que vai resolver a epidemia. Então, nós estamos baseando as nossas tomadas de decisão achando que ampliando o leito do UTI está resolvido, quer dizer, e você traz esses elementos que me parecem absolutamente centrais para a gente retomar, digamos assim, um debate político sobre o Sistema Único de Saúde. Então, me parece muito importante, né? E antes de comentar rapidamente a pergunta, também num diálogo com o Augusto e os que nos acompanham, acho que o Augusto faz muita referência à importância que o SUS tem, mesmo nesses ataques que, especialmente desde 2016, a gente vem sofrendo. E eu queria reiterar isso, porque isso é importante, quer dizer, sem o Sistema Único de Saúde, com esse tipo de posição que o governo federal e alguns governos estaduais e alguns municipais, ou vários municipais, vêm tomando, nós estaríamos uma desgraça muito maior. Quer dizer, o SUS ele é gigante, quer dizer, você tem lá os profissionais de saúde na linha de frente que estão sendo atacados, como eu já disse, e eles fazem parte de uma luta hoje de proteção das pessoas. Então, acho que esse aspecto é muito importante, uma vez que a gente precisa, mesmo nessa dureza, perceber a importância que o Sistema Único de Saúde está fazendo para o povo brasileiro. É uma pena que ele está sendo conduzido dessa forma, porque ele é muito importante e está dando resultado. E aí, junto com isso, comentar a pergunta feita, quer dizer, qual é a atuação dos empresários da saúde? Veja, a saúde é hoje, sem nenhuma dúvida, um dos melhores lugares para se acumular capital. Por quê? E aí há uma luta muito grande dos empresários da saúde, que é a pergunta, né, do capital da saúde, para deslegitimar os sistemas universais de saúde, para atacar os sistemas universais de saúde das mais diferentes formas, inclusive na imprensa, na mídia, quando mostra filas e filas e não mostra os feitos do Sistema Único de Saúde. Então, para quem quer ganhar dinheiro na saúde, ter sistema universal de saúde nem sempre é a melhor coisa. Pelo contrário, mesmo que com sistemas universais de saúde, os empresários da saúde ganhem também dinheiro. A gente sabe disso. Mesmo nos sistemas universais, eles são permeados por esses interesses, especialmente na alta complexidade, quando o SUS compra serviço. Mas, enfim, voltando aqui ao nosso raciocínio. O capital da saúde, ele não quer sistema universal de saúde, ele quer que as pessoas tenham planos. E veja, a equipe econômica tem proposto que, para quem não consegue pagar um plano de saúde minimamente decente, né, você tenha planos populares de saúde, né, que se faz o basicão,
mas as pessoas ficam na mão. E, portanto, quer dizer, o que está acontecendo cada vez mais no mundo e também no Brasil é que você vai atacando o sistema universal, vai transformando a saúde numa mercadoria, num negócio de acumulação de capital, e você vai instalando uma lógica cada vez mais do sistema privado, que vai minando cada vez mais, primeiro a consciência da pessoa, depois o resto, né? Quer dizer, então é muito importante esse debate, quer dizer, como é que você vai fazer um sistema público de saúde quando se instala uma lógica de mercantilização da saúde, como a gente está vivenciando? E isso é fundamental, quer dizer, recentemente o país está cada vez mais sendo tomado por esses empresários de fora do país, inclusive, Augusto já fez referência, que vão adquirindo hospitais, que vão adquirindo clínicas, que vão entrando e vão oferecendo serviços, e que, no final, quem acaba, digamos assim, sendo vítima desse processo é a população brasileira, que tem no SUS, com certeza uma das maiores conquistas na década de 80. Eu não tenho dúvida sobre isso. Guto, você quer já colocar? Tem mais Sou algumas eu agora, outras né? provocações aqui. Eu posso também já fazer você fazer um bloco só. Acho que aí pode ser. Não sei, como você quiser organizar, Alexandra. Assim. Tá, eu vou, e qualquer coisa, se você se perder nas questões, eu volto e falo novamente para você. Tem uma questão que o companheiro Luiz Mar traz aqui no chat, que é a questão dessa política atual que nós estamos vivendo. Apesar do Bolsonaro e do Rodrigo Maia, é possível prever como o SUS sai dessa pandemia? A companheira Rosiane colocou para você destacar algumas tarefas em defesa e a proteção do SUS implicam hoje. E o Fernando Sacramento trouxe aí uma questão para geral sobre qual as responsabilidades dos governos estaduais e municipais na área da saúde. Pode ficar à vontade, Valdenir também, fica à vontade após o Guto para complementar o debate, enfim. Bom, eu vou, acho que primeiro tentando dialogar um pouquinho com o Luiz Mar, quando pergunta, né, como é que o SUS sai dessa pandemia. Nós dentro do MST temos uma frase interna que a gente fala muito, quer dizer que a nossa sorte é ter coragem. Né? Como o SUS sai vai depender do desdobramento das lutas de agora, Luiz Mar. Então, vai depender da capacidade que a classe trabalhadora e a população brasileira impõe a derrotas ao outro projeto, ao projeto neoliberal, que tem no Maia e no Guedes, talvez as figuras principais do ponto de vista de seres pensantes, e tem o Bolsonaro e o bolsonarismo como o representante eleitoral deles. Né? Então, nós podemos imaginar cenários aí envolvidos nisso, né? E os nossos cenários que a gente pensa, eu não descarto nenhum, ou seja, o SUS pode sair pior nessa pandemia, mais desacreditado pela população brasileira, e isso não é uma consequência inócua, pelo contrário, é uma estratégia, inclusive, para a privatização dele, ou pode sair fortalecido, ou pode ser talvez o tema que mais tenha visibilidade dentro dos novos processos eleitorais e dentro das próprias lutas que a esquerda e que a classe trabalhadora podem provocar no próximo período. O que a gente disse que agora é fundamental para nós do Movimento Sem Terra, e acreditamos que da classe trabalhadora, é se manter vivos. Né? Nós temos uma dinâmica muito estranha hoje que a gente não pode fazer luta de rua. Então, o fundamental nosso agora é se manter vivos para o próximo período. E acreditamos que esse exemplo de como o SUS consegue salvar vidas
e de como nós não investir no SUS impacta também na quantidade de pessoas mortas, vai ser fundamental para o diálogo que a gente vai fazer com toda a classe trabalhadora no próximo período. Então, nós fazemos parte de uma frente chamada Frente Brasil Popular, que congrega mais de 80 entidades, né? E a gente acredita que a saída para o fortalecimento do SUS é o chamado fora Bolsonaro, o impedimento do presidente e do vice-presidente da República. Nós já apresentamos um pedido de impedimento, né, que o povo gosta de falar impeachment, né, para ele, e temos marcado o ato, inclusive, né, dia 7 de agosto, vai ter atos ou paralisações em todo o Brasil, inclusive nós vamos fazer paralisações de 100 minutos para simbolizar, né, o respeito e a luta pelas provavelmente mais de 100 mil mortes que esse país vai ter, né? E acreditamos que nós costumamos dizer no Movimento Sem Terra de que qualquer luta que fortaleça a classe trabalhadora enfraquece o inimigo do lado de lá. As lutas hoje das mulheres, as lutas dos negros, a luta do pessoal de aplicativos, né? Dos meninos que fazem e as meninas que fazem transporte aí do iFood, Uber Eats, né? Isso também são lutas que fortalecem um outro projeto que não é o projeto neoliberal do Guedes. Eu acho que o fundamental nesse momento, inclusive de pandemia, é nós voltar a conversar com quem está desacreditado da política, que quem está desacreditado de que fazer alguma coisa muda essa vida, porque a única certeza de enquanto eu, filho de agricultor, tenho, é que foi necessário nada mais uma revolução para eu, um conjunto de companheiros ser médicos. Então, isso é um exemplo para nós claro de que só com muita luta é que nós transformamos a realidade. E talvez essa é a beleza dos desafios que nos são impostos na realidade, e eu não romantizo esses desafios. São difíceis, são tempos difíceis, nós teremos um inverno muito duro nesse sentido, mas cabe a nós não cruzar os braços e fazer a atuação que nos der, no tempo que nos for possível, para a gente ir derrotando esse projeto de morte e destruição. E o Fernando perguntou sobre as responsabilidades das gestões. Bom, eu vou deixar isso, acho que para o Valdevi, que talvez tenha uma habilidade maior dessa resposta aí para ele. Mas, bom, eu acho que é isso mesmo. Para não estender mais, eu estou tentando pontuar algumas dessas respostas aí e convocando todas e todas, sempre, porque só a luta que vai mudar a nossa história. Valdenir, antes de passar para você, chegou uma outra aqui no meu celular, que é qual a dimensão e importância que o SUS ganhou nessa pandemia, na sua interpretação? Então, eu acho que, primeiro sobre o tema dos gestores, enfim, foi uma pergunta colocada anteriormente. Veja, quando nós criamos o Sistema Único de Saúde, nós o construímos, ou concebemos, né, ou estruturamos a partir de uma base democrática, né, que implicava a participação social, né, especialmente dos conselhos de saúde, mas nós do CIAP achamos que é uma forma, né, importante, mas há outras formas de participação, das pessoas participarem e construir. Aliás, o SUS é fruto da participação popular e não dos conselhos, né? Os conselhos são frutos da construção do SUS, então é muito importante essa participação viva da sociedade através dos seus diferentes meios. Mas concebemos o sistema com essa estrutura e respeitamos a autonomia política dos municípios, dos estados, da União. Ou seja, nós dissemos na Constituição que o SUS tem um comando único. O comando único tem o sentido aqui de que você tem gestores eleitos que serão responsáveis de coordenar
o sistema dentro da sua esfera de gestão, né? Bem, qual é a grande questão? Quer dizer, que se põe, inclusive, sempre mais em tempos de pandemia, muito importante. Você não tem como tomar decisões de uma pandemia se você não tem uma centralização. E centralização aqui não significa autoritarismo, não significa que tomada de decisão sem consulta e sem diálogo. O fato é que o nível municipal, o gestor municipal, que é representado pela prefeita e pelo prefeito, pela secretária ou secretário de saúde, tem um papel central, porque é ali que vai fazer a relação com a comunidade, especialmente onde o SUS ele se torna ação e movimento vivo junto à comunidade. Mas ele, num período especialmente de pandemia, e aqui parece que a pergunta indica nessa direção, é muito difícil você tomar decisões quando você não tem uma esfera estadual e especialmente federal dando guarida para a sua decisão e centralizando a decisão. Olhem vocês a confusão que está tendo entre os estados e municípios, regiões metropolitanas, porque não tem um comando que centraliza a decisão. Quer dizer, um município abre, o município faz isolamento, o outro não faz. Um município fica na mão do sistema privado, não consegue comprar remédio básico. Quer dizer, você precisa ter uma competência, digamos assim, para além do local, para tomar decisões. Você sozinho não vai conseguir. É difícil você lidar com a pandemia. Então, por isso, muitas gestões municipais na esfera que tem a responsabilidade de conduzir o SUS em nível local, tem muita dificuldade. Mas, mesmo assim, mesmo com essa irresponsabilidade, especialmente do governo federal, estão tomando e fazendo muitas vezes o que é possível fazer para proteger a população. Então, o seu papel é o quê? No seu nível, né, na sua região, no seu município, coordenar as ações do Sistema Único de Saúde. A mesma coisa para o Estado e também a mesma questão se põe para a esfera federal, ou seja, os gestores são eleitos para isso, eles têm que coordenar o sistema, as ações da saúde na sua esfera de gestão. E a outra pergunta, qual foi, Alessandra? Me lembra? Está com o microfone desligado. Você está com o seu microfone desligado, acho, Alessandra. Qual a responsabilidade dos governos estaduais e municipais na área da saúde? Você respondeu. Comentar um pouco da importância dos conselhos municipais de saúde, chegou agora. E qual a dimensão e importância que o SUS ganhou nessa pandemia? Bem, vou tentar ser rápido também para o Augusto comentar. Acho que tem uma coisa muito importante, eu vou repetir aqui pela importância que ela tem, e o Augusto também já falou disso. Veja, há várias avaliações já, inclusive no CEAP nós estamos discutindo isso, que uma pandemia pode desgastar o Sistema Único de Saúde. Né? Ou seja, diante de um não compromisso, especialmente da esfera federal, como o fortalecimento do sistema, aliás, vou citar um exemplo aqui. Dito não só, quem anteviu isso já há vários meses era o Conselho Nacional de Saúde através da sua comissão de financiamento. Mas isso foi dito recentemente pelo TCU. E nós peticionamos, inclusive denunciamos isso no âmbito da OEA e da ONU. O fato de que o governo federal apenas gastou 30% do previsto até então nesse período de pandemia. Gente, não tem outra... Isso é uma atitude criminosa, não tem outro aditivo. Quando você tem mais de 90 mil mortos e você gasta 30%, quando a lei autoriza, o judiciário autoriza a gastar e você não gasta, quer dizer... Então, o que ocorre? Quer dizer, esse é o perigo do SUS nesse período. Você pode desgastar ele por uma irresponsabilidade, inclusive escondendo os seus feitos. Então, qual é o nosso esforço? E com isso eu engato com a próxima pergunta, e essa.
O nosso esforço é mostrar o que o SUS está fazendo do ponto de vista da proteção e evitar ainda um mal maior, uma aceleração ainda maior da pandemia. Quando você tem uma decisão de um presidente que prescreve medicamento na porta do palácio, quer dizer, você imagina o que significa isso para o coitado profissional que está diuturnamente lutando contra essa epidemia, com um compromisso com o Sistema Único de Saúde. Então, qual é o nosso desafio nessa perspectiva, olhando para o controle social inclusivo? A gente precisa dialogar com a sociedade, precisa mostrar, denunciar isso, né? Precisa mostrar que o governo Bolsonaro faz mal à saúde, como disse Augusto. Precisa denunciar e, ao mesmo tempo, mostrar os feitos que o Sistema Único de Saúde tem. E isso precisa ganhar terreno nos conselhos de saúde. Nós temos aqui alguns dados que mostram que a gente tem entre 60 a mais de 100 mil conselheiros de saúde espalhados por esse país. E o CEAP tem trabalhado muito com formação e a nossa preocupação é essa. Como é que a gente põe em ativa a potência que esses conselhos têm, esses conselheiros têm, para politizar essa discussão e proteger o Sistema Único de Saúde. Por quê? Porque a gente corre esse risco. Se nós não fizermos esse movimento bastante rápido, a população ficar com a imagem ruim do SUS e achar que o Maia tem razão porque precisa modernizar. Não, o movimento é fortalecer a concepção de reforma sanitária prevista no SUS e para isso precisa de dinheiro. Não só dinheiro, mas precisa de dinheiro e os conselheiros e conselheiras e os movimentos populares precisam discutir e assumir isso como uma luta sua, como uma luta da sociedade brasileira no sentido mais amplo. Então, acho que essa é a mensagem muito importante que fica, inclusive, nesse momento. Alessandra, você está com o seu microfone desligado, Alessandra. Oi? Agora sim. Escuta. Oi. Eu sempre fecho aqui o meu áudio, gente. Eu queria comentar só sobre as responsabilidades dos governos estaduais e municipais, que também tem previsão na lei do SUS, né? A lei 8.080 de 90, ali a partir do capítulo 4, artigo, salvo engano, 15, que trata da competência e das atribuições. Eu não vou ler, mas fica aí a orientação para quem tem dúvidas, que na lei institui várias questões, inclusive como funciona e de quem é a responsabilidade para determinado serviço que está previsto na legislação. Então, lá tem, a partir do capítulo 4, das competências e atribuições comuns, aí, como a gente disse que o sistema é tripartite, né? Ele tem responsabilidade aí do governo federal, estadual e municipal. A partir dali, a gente consegue distinguir as responsabilidades e encontrá-las também. E muitas dessas responsabilidades, ela é comum para as três dimensões do governo, né? Governo federal, estadual e municipal. Com você, Então, vou me ater e dialogar um pouquinho com, acho que o alerta, né, que o Valdevi faz, que é fundamental, dado esse anúncio já do Conselho Nacional de Saúde, do desgaste que pode sofrer o nosso Sistema Único de Saúde. Isso é o que a gente vê, gente. Né? Assim, nós falamos da materialização legal que tem o SUS, nós concebemos ele através de uma luta, agora também vale dizer que ele não é imerso em um monte de contradições, né? Um monte de contradições internas, e nós colocamos, inclusive, que uma contradição fundamental é um grau de gerencialismo centralizador, na maioria das vezes, que não permitiu o diálogo com os territórios, né? Um outro elemento fundamental que a Alessandra colocou na fala dela é a forte presença da iniciativa privada. Se a gente pegar o montante de dinheiro destinado ao Ministério da Saúde, menos de 50% vai para o SUS, né? É em torno de 56% a 54% do dinheiro do Ministério da Saúde
vai para a iniciativa privada, seja na forma de hospitais filantrópicos, organizações sociais e outras formações aí próprias desse modelo de sistema neoliberal, que vão captando o recurso público, captando esse dinheiro de proteção do Estado. Então, falo isso porque o nosso maior inimigo do SUS é a iniciativa privada, né? E a iniciativa privada, ela só existe justamente pelas debilidades causadas ou recorrentes do subfinanciamento do SUS. À medida que um sistema de saúde não consegue resolver o seu problema, muitas das pessoas recorrem à iniciativa privada, né? E aí, eu estando em Pernambuco, eu consigo perceber, e o diálogo com os companheiros e companheiras, que existe, de fato, uma certa, como é que eu posso dizer, desesperança com relação ao sistema público de saúde, né? E essa desesperança, eu acredito que ela é fruto, inclusive, ela ganha força nessa atual conjuntura da gente, que é um conjunto de desesperanças, né? E nós temos que ter a capacidade, como dizia Paulo Freire, um bom pernambucano, de esperançar de novo, né? E de produzir esperanças a partir da nossa realidade, porque senão nós vamos entregar, né, um sistema já muito bem organizado, né, nas mãos da iniciativa privada para ela gerir esse sistema e para ela ganhar cada vez mais em cima dele. Que no final das contas é isso que os ricos querem, ficar cada vez mais ricos, né? E tem conseguido isso na pandemia, né? O relatório da Oxfam nos deixou claro isso, que tanto a nível global como no Brasil, a parcela mais rica da população, no meio da pandemia, ficou mais rica ainda. Então, acho que denunciar a perversidade desse sistema, a perversidade de, inclusive, não se chocar com a quantidade de mortos, a perversidade de achar que a economia é um bem maior do que a vida. Tensionar para que a população, sempre a pobre, vá para o trabalho e não se responsabilizar pela saúde dessa população, é o projeto dos ricos, é o projeto daqueles que são defensores dessa política neoliberal, e é isso que a gente deve denunciar para a população, acho que através de várias formas de diálogo. Essas lives que a gente faz, o diálogo meio por várias formas digitais, as conversas que a gente tem com os nossos amigos, evidenciar que toda política que, de alguma forma, representa uma proteção social, nós precisamos ampliar ela, democratizar ela muito mais do que entregar ela para a mão dos ricos, porque esses sim vão enriquecer e vão devolver para nós um serviço de péssima qualidade, que é baseado, obviamente, no lucro e não na vida. Eu queria só fazer esse comentário, porque eu acho importante para nós, nesses tempos tão sombrios não, desculpa, nesses tempos tão tristes da pandemia em que nós vivemos, ele precisa ser um momento, como o Leonardo Boff vem nos ensinando, de refletir, de olhar internamente, mas também de diálogo com o outro, de diálogo com a outra, inclusive sobre as nossas dúvidas também, né? Nós também temos que entender que muitas vezes o nosso diálogo é um diálogo muito povoado de certezas e que não deixa margem para as dúvidas que possam surgir, inclusive para novos pensamentos que possam brotar do conjunto da classe trabalhadora. Então, é um imperativo necessário para a defesa da vida, essa defesa que a gente faz do SUS e a defesa da democracia. Era um pouco isso que eu queria acho que concluir aqui, Alessandro e Valdevir, nessa nossa prosa. Nós já estamos
Caminhando aí para encerrar a nossa live, esse debate muito importante. Não sei se tem mais alguma questão que o pessoal está na sala que gostaria de colocar, né? Se gostaria, o momento é agora. Posterior a isso, eu vou passar a palavra para os companheiros, então, né, fazer uso do último momento de fala e, antes disso, agradecer os dois, tanto Valdeni quanto Augusto, aí pela participação, pela disponibilidade, por nos ajudar a compreender um pouco mais esse sistema e aprofundar na necessidade dessa defesa, né, do Sistema Único de Saúde que nós temos, ajudar nesse debate, nesse diálogo com a sociedade. Nós sabemos que estamos limitados às plataformas virtuais digitais do trabalho de base tão essencial, da comunicação social tão essencial para as transformações, né, que a nossa sociedade merece, deseja e precisa. No entanto, não é possível ainda o rompimento com esse isolamento social, mas que a gente faça, né, o uso dessas plataformas aí digital a partir de lives, de debates, de reuniões, para ajudar nesse processo de conscientização, de politização e de diálogo com o povo, que é quem mais sofre com todas essas injustiças e desigualdades sociais que assola cada vez mais no Brasil, né? Então, eu passo aí, não tem mais ninguém, eu olhei aqui, no celular também ninguém mais colocou nenhuma questão. Passo para os dois companheiros para despedir e fiquem à vontade. Então, queria agradecer muito essa oportunidade de estar aqui conversando, dialogando, enfim, e terminar dizendo o seguinte: eu acho que essa dureza que a gente está vivendo agora, né, acho que o grande desafio já apontado aqui é a gente fazer a travessia e nos mantermos vivos, né? E não só mantermos vivos a nós, mas mantermos vivos vós, né? A gente se cuidar e a gente se manter vivo, mas manter vivo todas e todos, porque todas as vidas merecem viver. Tem na nossa campanha, inclusive a Sociedade Amanhã está nela, quer dizer, é muito importante. Quer dizer, nós temos que fazer todo o esforço com que as pessoas, o esforço para que as pessoas se mantenham vivas, né, no seu direito mais elementar, né? E é muito triste quando nós assistimos uma postura ético tão cruel com a vida humana, né? Então, acho que esse é o primeiro esforço que a gente precisa fazer coletivamente. E, junto com isso, e nós conversávamos isso ontem num debate importante no CEAP, junto com o professor Oscar Hara, né, e outros, quer dizer, o grande esforço nosso nesse período agora parece ser, além de nos mantermos vivos a todos nós, né, a gente reaprender, talvez, fazer algumas coisas e recolocar alguns imperativos éticos, políticos que orientam a reconstrução, talvez, Augusto, de um novo ciclo, né? Eu acho que é isso que a gente precisa enquanto humanidade, mas também como o Brasil. A gente precisa nessa dureza, e foi assim que já fizemos em tempos idos, né? Os nossos pais, nossos avós, muitos tombaram nessa luta, mas nós já fizemos, quer dizer, na dureza que nós construímos muita coisa, e Paulo Freire, já citado aqui, é fruto desse contexto, né? É fruto de um movimento, de uma luta popular, de uma aprendizagem coletiva, de uma elaboração de conhecimentos e saberes, que talvez esse seja o nosso desafio. E eu sou muito esperançoso nessa perspectiva, quer dizer, quando você está do lado da proteção das gentes, né, quer dizer, você pode, mesmo nessa conjuntura, fazer e refazer e reaprender. E nós, no CEAP, termino com isso, estamos também empenhados nesse esforço, né, tivemos que cancelar das 84 oficinas de formação de conselheiros e lideranças no país. Aliás, estivemos recentemente no Maranhão, né, no ano passado, fazendo uma oficina de
de defesa do SUS e do controle social, dessas 84 previstas, fizemos 7 e tivemos que cancelar as outras e adiá-las para o ano que vem. De todo modo, nesse período, estamos fazendo uma pesquisa com mais de 20 movimentos nacionais e buscando entender qual foi o impacto da Covid no movimento popular e como o movimento está se reoxigenando, reorganizando para responder à sua missão fundacional, quer dizer, a sua missão nessa conjuntura. E a gente está aprendendo muita coisa. Nós, inclusive, nessa pandemia, estamos reaprendendo a usar as ferramentas. Nós, desse campo de defesa dos direitos, eu acho que nunca aprendemos tanto. Talvez vamos até viajar menos depois, mesmo que nós não vamos substituir a presença física, mas talvez repensar lutas, repensar formas, repensar aprendizagens, inclusive para a defesa do SUS. Acho que é um momento importante, inclusive, de escuta e de reaprendizagem. Estamos muito animados, nós vamos socializar, inclusive, esses documentos. Ouvimos, inclusive, a sociedade maranhense também, né, com a sua linda e bonita história, mas isso nos anima, porque acho que é isso que efetivamente faz a vida e a luta fazer valer a pena. Então, agradeço muito e continuemos juntos nessa caminhada que segue. Obrigado. Eu queria agradecer ao Valdevir e à Alessandra. Sempre é um momento de aprender, e hoje, né, o aprendizado foi nesse trio de diálogo aqui, e aos companheiros e companheiras que se dedicaram a nos escutar e fazer perguntas, né? E acredito que devam ter também muitas ideias para poder, em outros espaços, intervir também e fazer uma defesa sobre o SUS e fazer uma defesa, obviamente, sobre a vida. Queria agradecer também o convite à Sociedade Maranhense de Direitos Humanos, né, por essa oportunidade de trazer, através de mim, a presença do Movimento Sem Terra aqui, do coletivo de saúde, para fazer esse diálogo com vocês. E queria desejar, né, que todos estejam bem, estejam seguros nos seus lugares, estejam, de alguma forma, aquilo que comentou o Valdevir, reaprendendo e submetendo a análise, né, todos os nossos fazeres, para a gente aprender, inclusive, fazer de outra forma aquilo que a gente já fazia, e se recarregando de energias para um futuro que nos chega repleto de possibilidades e nos convidando para muitas lutas que virão, né? Acredito que aos defensores da vida, a gente se encontra nas esquinas desse país, assim que permitido for, para lutar pela vida e por fora Bolsonaro. Muito obrigada, viu? Mais uma vez, obrigada. A gente encerra agora a nossa live. E aí, Valdevir e Guto, muito obrigada aos dois por participarem aqui do nosso ciclo de debates e diálogos. A gente encerra aí, né, dizendo que nós somamos a todas as trincheiras de luta em defesa do SUS, né, pela democracia, pela manutenção do Estado Democrático de Direito e fora Bolsonaro. Um abraço a todos, bom descanso e seguimos na luta. Valeu, até mais. Abração, gente. Seguinte. Até.